Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Leonardo Manzo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre jejum intermitente, por que ele é tão eficiente, por que ele está tão na moda e por que todo mundo está fazendo. Vamos lá, o que é exatamente o jejum intermitente? O jejum intermitente é um método, né, de você ficar em jejum, e eles batizaram de jejum intermitente. Teoricamente, a nossa espécie ela é acostumada a ficar longos períodos sem se alimentar. Imagina na época das cavernas aí, né? Você acordava lá de manhã, não tinha café da manhã para você tomar, entendeu? Para você poder pegar um café da manhã, ou então comer uma fruta, alguma coisa, você tinha que sair, tinha que se movimentar, você tinha que se mexer para poder depois você se alimentar. Então, seguindo esse raciocínio que foram criados o jejum intermitente. Vou falar 10 benefícios agora do jejum intermitente para vocês. O corpo eliminando, né, as células ruins que você tem. Por exemplo, o corpo, mesmo em jejum, ele tem mais de 40 mil calorias estocadas, tá? Só para vocês terem uma noção. E essa autofagia, por exemplo, tem alguma célula defeituosa, alguma coisa do gênero, o corpo reabsorve essa célula para ter energia. Então ele faz como se fosse um processo de limpeza dentro do corpo mesmo. Ele aumenta a secreção do GH. O GH, para quem não conhece, o GH é Growth Hormone, né? Que é o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é um dos grandes responsáveis por queima de gordura, construção de massa magra, construção de tecido, rejuvenescimento, tá? O GH ele é antagonista da insulina. Então, se tem insulina, não tem GH. Então, quando você dorme, você dormiu, então o seu corpo ele libera GH durante o sono. E aí, se você acorda e já come alguma coisa, você ativa a insulina. E a insulina, que nem eu te falei, ela é antagonista do GH, né? Na verdade, ela é antagonista do glucagon. Mas isso aí é um outro assunto, mas enfim. Quando tem insulina, não tem GH. Então, você ingerindo, comendo, né, quando você acorda ou de manhã, você acaba cortando a sua produção de GH. E o GH é um dos grandes responsáveis aí por tudo que eu falei e enfim. E o GH é responsável por inúmeros benefícios aí. E, inclusive, para quem faz musculação, conhece os benefícios do GH. Tem atleta que aplica GH endógeno, pra vocês terem uma ideia. O jejum intermitente também previne doenças neurodegenerativas. Por quê? Porque o jejum intermitente, vamos voltar novamente à explicação de quando você dorme. Quando você dorme, né, se você fica um longo período sem se alimentar, isso aí faz seu corpo entrar em cetose. O que é cetose? Cetose é o seu corpo libera corpos cetônicos. Os corpos cetônicos pegam a gordura e consomem ela para gerar energia, entendeu? Esse é o processo de cetose. Então seu corpo vai ali produzir energia através dos corpos cetônicos. E isso é bom porque o pico do carboidrato é um dos responsáveis pelas doenças neurológicas. Então, o pico de carboidrato o pico de insulina. O pico de insulina é um dos responsáveis pelas doenças neurodegenerativas. Então, ou seja, quando você tem um pico de insulina, não vou dizer que você lesiona, mas você está lesionando levemente seu cérebro, né? E com os corpos cetônicos, não. Eles deixam estáveis. Tanto é que para pessoas que têm epilepsia, né? Há uns anos atrás foi criada a dieta cetogênica, que a pessoa não consumia carboidrato. Isso por quê? Deixava os níveis de energia estáveis e isso evitava que a pessoa tivesse um ataque de epilepsia, tá? Como eu te falei também, ela aumenta a sensibilidade à insulina. A insulina é um hormônio, ela é bom, ela tira o açúcar do seu sangue. Só que, por exemplo, digamos assim, você come muito carboidrato, muito açúcar, enfim. O seu pâncreas libera insulina e a insulina fica circulante no seu corpo. Quanto mais picos de insulina você libera, menos sensível o seu corpo fica. Então, ou seja, ele tem que liberar mais insulina para o seu corpo poder absorver aquele açúcar. Esse é um ciclo, tá? Então, se você come quantidades exorbitantes de açúcar, seu corpo libera quantidades exorbitantes de insulina.
E a insulina é um dos principais fatores da obesidade. Ela pega todo o açúcar e restoca em gordura. E se seu corpo é sensível à insulina, então ele não estoca tanto em gordura, né? Ele foca mais em estocar dentro dos músculos do que na gordura. Como eu disse, o jejum intermitente auxilia no emagrecimento, devido à formação de corpos cetônicos logo pela manhã. Então, se você está usando corpos cetônicos, você está usando praticamente a gordura do seu corpo. Então, o seu corpo está ali consumindo gordura, você faz suas atividades em jejum, seu corpo consome mais gordura ainda. Também ela ajuda a você ter uma janela menor de alimentação. Imagina o seguinte, uma pessoa come igual um louco o dia inteiro. Se você reduz a janela de alimentação dela, né, tipo, você pode comer 6 horas só, ela vai tender a emagrecer. Por quê? Ela não consegue comer a mesma quantidade do que ela comia o dia inteiro. Ela só consegue comer das 6 horas pra frente ali, entendeu? Existe uma tese aí, uma teoria, que ela tem uma possível ligação com a prevenção de câncer. Isso não é provado, eu não posso te provar isso. E qualquer pessoa que falar que tem a prova disso, não tem estudos científicos sobre esse caso, tá? Então, se alguém falar que previne câncer, tomem cuidado. Outra coisa que o jejum intermitente também é muito bom é na parte econômica, porque você não tem que se preocupar em tomar café da manhã, entendeu? E também te economiza tempo e dinheiro. Olha que legal. Lá. Então você ficou agora interessado em jejum intermitente, você quer começar jejum intermitente. Meu Deus, Leonardo, por onde eu começo o jejum intermitente? Bom, você já faz jejum intermitente todo dia que você dorme, tá? Você dorme, digamos, da meia-noite às 6 horas da manhã, da meia-noite às 8, enfim, o período que você dorme. Então você já fica um período em jejum. É só você prolongar esse jejum. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer jejum intermitente, por exemplo, da hora que eu janto, que é de umas 10, 11 horas, e aí eu fico sem comer até a hora do almoço. Então, ou seja, eu tenho uma janela de jejum e depois eu tenho uma janela de alimentação, tá? É suficiente, mas tem pessoas aí que fazem jejum aí de 12 horas, tem gente que faz jejum de 14 horas, tem gente que faz jejum de 24 horas, tem gente que faz jejum de 42 horas. E esses dias aí eu vi um rapaz aí que tava falando que faz jejum aí de 72 horas. O máximo que eu vi de jejum até hoje foi uma semana, mas a pessoa já começa a ficar fraca a partir de um determinado espaço de tempo sem se alimentar, tá? Porque o corpo consome o glicogênio e a cetose também vai gerando cetose e tal, mas mesmo assim a pessoa vai ficando fraca, vai definhando, digamos assim. Então, tomem cuidado com a quantidade de tempo, mas até 24 horas não vejo problema algum. Podem fazer aí à vontade, tá? Então, como eu disse novamente, eu faço da hora que eu janto até a hora que eu almoço. E aí eu almoço normalmente, faço todas as minhas refeições normalmente. Como eu disse anteriormente também, ela me ajuda a economizar calorias, então ajuda a emagrecer, diminui a sensibilidade. Aliás, aumenta a sensibilidade à insulina. Então, se ela aumenta a sensibilidade à insulina, ela aumenta as chances de hipertrofia e também ela reduz o nível de gordura no corpo, tá? Agora, o jejum intermitente, ele vai totalmente contra essa tese que as pessoas pregam aí de comer em 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Depende muito da pessoa que está falando. Eu também sou dessa tese que é uma besteira isso de comer de 2 em 2 horas, de comer de 3 em 3 horas, de comer de sei lá em quantas horas, entendeu? Até porque se você ficar comendo de 2 em 2 horas, você vai dando picos de insulina, né? E como eu disse, a insulina não é boa para o nosso corpo em grandes quantidades. Ela é bom ser sempre reduzida, ser um espaço pequeno de picos de insulina. Então, essa história de comer de 2 em 2 horas aí é balela. Não sei, tinha realmente um mito isso antigamente, mas acredito que hoje em dia já foi desmentido isso. E, enfim, eu não sei ainda porque as pessoas ainda continuam pregando esse tipo de ideologia ou de teoria, enfim. Agora, muitos praticantes de musculação vão falar assim, nossa, mas se eu não comer de 2 em 2 horas, igual o Ronnie Coleman lá, eu vou catabolizar, entendeu? Vou perder toda a minha massa magra. Não.
O Ronnie Coleman lá, ele come de 2 em 2 horas porque ele tem que consumir uma quantidade absurda de calorias, entendeu? Uma quantidade absurda de proteínas, calorias, gorduras, carboidratos. Então, é por isso que ele come de 2 em 2 horas, porque imagina, você aguentaria comer uma refeição gigante numa porrada só? Eu não aguento. Aliás, eu aguento sim, mas a maioria das pessoas não aguentariam, entendeu? E eu tô brincando, na quantidade que eles comem, nem eu aguentaria. E, é uma panelona mesmo, se eles fossem juntar todas as refeições num dia só. Imagina, por exemplo, você ter que comer aí 7 filés de frango só no almoço, entendeu? É uma quantidade muito absurda, você acaba até ficando enjoado, enfadado, não vai mais. Então por isso que eles acabam dividindo a alimentação em períodos maiores, né, em períodos mais curtos. Porém, até alguns fisiculturistas hoje em dia já até adotam esse modelo de jejum intermitente e fazem uma janela gigante aí numa alimentação aí, entendeu? Outra vantagem do jejum intermitente aí é a facilidade, né? Porque você pula algumas refeições, então você tem mais tempo para se concentrar nos seus estudos ou então no seu trabalho, ou se você costuma sair atrasado de casa igual eu, você não precisa se preocupar tanto em tomar café da manhã, você já vai pensando já no almoço, né? E se vocês começarem, vocês vão perceber que de início é muito difícil, porque existe um hormônio chamado leptina. Ela é acostumada a dar picos no período que você é acostumado a comer. Então de início a leptina vai subir, falando, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer. Vai te dando trancos lá, mas com o tempo, seu corpo vai ficando resistente à leptina. Então os picos de leptina já não te dão tanta fome, e com o tempo seu corpo vai aprender que aquele horário ali não é o horário de você comer, que o horário de você comer é mais tarde, e aí ele vai acabar zerando esse problema. Existe um mito por aí também que o jejum intermitente reduz a sua TBM ou sua taxa de metabolismo, enfim, pelo contrário, tá? Devido ao empilhamento de catecolaminas, o jejum intermitente faz o contrário, ele acelera a sua taxa metabólica. Sendo assim, você consegue emagrecer mais fácil e, que nem eu te falei, você tem a redução das suas calorias aí em X% aí. E tem mais um bônus aí, né? Como você já está em cetose, digamos assim, quando você está com o carboidrato no corpo, ou gordura, ou o açúcar no corpo, o seu corpo está consumindo gordura, consumindo açúcar e tal. O seu corpo prefere essencialmente o açúcar como fonte principal de alimentação. Mas como você já dormiu e seu corpo acabou entrando em cetose, porque você já está num período longo sem se alimentar, seu corpo está utilizando a gordura, então se você fizer o jejum intermitente, você não vai perder massa magra, você só vai perder gordura, porque o seu corpo está usando a gordura como fonte de energia, não o carboidrato. Não é interessante isso? Então, se você tiver praticante musculação e tiver com medo de fazer jejum intermitente por causa do catabolismo, não se preocupa, tá? Só tem uma exceção. Se você treina pela manhã, aí você não consegue fazer essa janela de jejum intermitente que eu te falei. Aí sim, eu realmente recomendo que você tome um café da manhã melhor para você poder ir treinar. Porque você treinar em cetose realmente é muito ruim. Aí sim você vai catabolizar o músculo, aí sim você vai ter problemas de hipoglicemia, você vai ter, enfim, fraqueza, tontura, você não vai render tanto quanto você deveria render. Então, nesse caso, eu não recomendo o jejum intermitente. Nesse caso, pelo já ao contrário, eu recomendo que você coma bem na noite anterior e no café da manhã faça uma refeição que o corpo absorva rápido, de preferência uma refeição líquida, que o corpo vai absorver rápido para você poder ir treinar e ter energia. Então, sobre a questão da insulina, né? Conforme você, que nem eu falei, você consome carboidratos, seu corpo ativa insulina. Se você tem uma grande ingestão de carboidratos, seu corpo ativa várias vezes a insulina, seu corpo vai ficando resistente à insulina. Então, quer dizer que seu pâncreas tem que secretar uma quantidade exorbitante de insulina. E aí você pode, com o tempo aí, você pode ficar até diabético, que é a diabetes do tipo 2, que é devido à obesidade,
ou então a picos de insulina como esse que eu falei. E aí sim você vai ter que tomar um remédio, alguma coisa assim. Então pensa nos benefícios de você fazer um jejum até para sua saúde mesmo, tá? O jejum intermitente também ajuda na redução de doenças cardíacas. Então, como você, a gente falou, o corpo consome a gordura como fonte de energia na cetose, então reduz o seu nível de triglicérides. Também reduz o nível da pressão, a pressão sanguínea, e ele também ajuda o jejum intermitente é anti-inflamatório, ele não ajuda o seu corpo a não inflamar tanto. Então esse é um dos motivos do qual o jejum intermitente também previne doenças no coração. E como eu falei, tem a questão do câncer, que embora alguns estudos indicam, mas não tem nada ainda 100% comprovado, que o jejum intermitente ajuda a prevenir o câncer, devido à questão da autofagia, como a gente falou anteriormente. Como eu te digo, é controverso, tem profissionais que defendem essa tese, tem profissionais que não defendem essa tese. Eu realmente não tenho escopo para te dizer se ele realmente é bom para o câncer ou realmente não é. Mas o que eu te digo é, o jejum intermitente tem muitos benefícios, e se você quiser testar, é uma boa opção, tá? Até para você que está emagrecendo, para você que está querendo hipertrofiar, é uma boa opção sempre. A não ser que você treine de manhã, que nem eu falei. Também, alguns exercícios podem ser feitos em jejum, tá? Como o aeróbico em jejum. É um aeróbico de média intensidade que você faz em jejum. Com a mesma premissa. Você está utilizando seus corpos cetônicos e seu corpo está se movimentando ali. Como fazer aeróbico em jejum? Só toma água, acordou de manhã, toma um copo d'água, sai para caminhar, não precisa correr explosivamente, não, é caminhar. Dá uma caminhadinha, você caminhando e conseguindo falar ao mesmo tempo, sem ficar ofegante, é ideal, não precisa mais que isso. Agora, quem pode fazer jejum intermitente? A maioria das pessoas, tá? Ela sendo saudável, se sentindo bem com isso, pode fazer jejum intermitente, fica à vontade. Quem não pode? Bom, como não tem muitos estudos ainda sobre o jejum intermitente em relação às grávidas, eu não vou recomendar para grávidas fazerem jejum intermitente, tá? Crianças, via de regra também é pouco aconselhável, já que não tem estudos sobre o impacto do crescimento da criança, ou o impacto do amadurecimento da criança sobre a questão do jejum. Então também não recomendaria, se você tem um filho aí, por favor, não deixe ele em jejum até sair novos estudos, ou então alguém fazer um estudo mais detalhado sobre isso. E se sair esse estudo, eu venho aqui e digo para você, olha, foi feito os estudos tal, e diz que jejum intermitente é seguro para crianças. Enquanto isso, eu não recomendaria, porque nós temos que ter responsabilidade também. Por mais que defendemos uma tese ou não, eu sou muito adepto ao jejum intermitente. Para todas as pessoas que eu vejo que podem fazer, eu indico, mas que nem falei, temos que ter responsabilidade, né? Então, como não tem estudos ainda sobre crianças, eu não indico por enquanto. Também não indico para pessoas que sofrem de anorexia e bulimia, por questões óbvias, né? Elas já são uma pessoa muito magra, elas acabam vomitando os alimentos que elas consomem, então já tem um período aí de problemas aí de alimentação, de um distúrbio que precisa ser tratado, até um distúrbio psicológico. Então eu não recomendaria, porque aí a pessoa pode emendar e passar a vida inteira aí, a vida inteira não, mas pode passar vários períodos sem se alimentar em questão de estética e enfim. Isso aí já são questões psicológicas e necessitam de tratamento. Então eu não recomendo para essas pessoas também, tá? Outro grupo de pessoas que eu não recomendo também por questões óbvias são pessoas diabéticas, porque algumas já tomam remédios para diminuir a sensibilidade, para aumentar a sensibilidade à insulina, né? Algumas outras já nem produzem mais insulina, de tanto que abusaram dos picos da mesma. Então eu não recomendaria para esse tipo de pessoa. Então se você é diabético também, eu não recomendo para você. Se você quer fazer, procure um médico. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo sobre jejum intermitente. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo na descrição o meu grupo no Telegram só sobre dietas e alimentação. Lá eu passo estratégias de dieta, passo várias outras informações como essa e como outras
sobre propriedade de alimento, propriedade dos macros, melhores alimentos, enfim, dou várias dicas lá. Se quiserem me seguir ou entrar nesse grupo, por favor, compartilha, segue e curte aí, por favor, tá? Também vou deixar aqui embaixo no link da descrição o link para você baixar meu e-book sobre suplementos e vou deixar aí também na descrição meu Instagram. Então, por favor, dá uma força lá pra gente poder crescer aí e poder ajudar mais pessoas. Esse é o Galera, esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito a atenção de todos vocês e até a próxima.